Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a quarta aula do nosso curso Direito Empresarial em 10 dias. O tema desta aula será Sociedade Limitada. Lembrando que não apenas as aulas anteriores, mas também essa e as próximas aulas, elas ficam disponíveis na plataforma e você que é aluno do curso, que adquiriu o curso, pode assistir todas as aulas quando você quiser, quantas vezes você quiser, pelo período de duração do curso, que é de 1 ano, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos das regras gerais do direito societário, ali do artigo 981 até o artigo 996, né? Conceito de sociedade, a natureza da sociedade, os tipos societários, a aquisição de personalidade jurídica. Falamos de desconsideração da personalidade jurídica e também das sociedades não personificadas, né? A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Na aula de hoje, nós vamos falar do tipo societário mais utilizado na prática, que é a sociedade limitada, ok? Sociedade limitada, eu vou falar já já, ela está disciplinada no Código Civil. E são essas regras, basicamente, do Código Civil que nós vamos analisar na aula de hoje, focando, é óbvio, naquelas regras mais importantes, ok? Vamos em frente. Primeiro, nesses dois primeiros slides, eu quero falar um pouco aqui da história da sociedade limitada, não é algo muito importante, relevante, mas só para a gente contextualizar, né? Então, eu coloquei aqui, ó, por muito tempo, os pequenos e médios empreendimentos não possuíram um modelo societário que reunisse duas características que são fundamentais para os empreendedores, né? Primeiro, a contratualidade, a possibilidade de você pactuar, de certa maneira, livre as relações societárias, né? Você construir o ato constitutivo de acordo com as características que você quer dar ao seu negócio, né? E a limitação de responsabilidade, que, como a gente viu na aula passada, é algo muito importante para os empreendedores. O empreendedor, ao decidir empreender, ele sabe que aquela atividade tem um risco, né? E é legítimo que ele tente calcular bem esse risco e não sujeitar todo o seu patrimônio àquele risco, né? E é por isso que existe a pessoa jurídica, e é por isso que alguns tipos de pessoa jurídica asseguram ao empreendedor a limitação de responsabilidade. Então, durante muito tempo, não existia um tipo societário que reunisse essas duas características, né? A contratualidade e a limitação de responsabilidade. A flexibilidade decorrente da contratualidade, ela era restrita às sociedades de pessoas, né? Enquanto a limitação de responsabilidade era restrita às sociedades anônimas. Então, nas sociedades de pessoas, você tinha a contratualidade, mas não tinha a limitação de responsabilidade. Na sociedade anônima, você tinha a limitação de responsabilidade, mas não tinha a contratualidade, dado o seu modelo institucional. Então, era preciso criar um modelo societário, um tipo societário, que reunisse essas duas características, né, para atender, sobretudo, os pequenos e médios empreendedores, né, que não se adequavam à complexidade do modelo societário da sociedade anônima, mas queriam gozar do benefício, né, da prerrogativa da limitação de responsabilidade. E foi assim que surgiu a sociedade limitada, um modelo que é hoje usado no mundo todo, e, como eu disse, no Brasil, corresponde aí à maioria esmagadora dos registros de sociedade empresária nas juntas comerciais. Mais de 90% dos registros de sociedade empresária são de sociedades limitadas.
né? Então, aí eu trouxe duas passagens aqui, uma da professora Vera Helena de Melo Franco e a outra do professor Fábio Lioa Coelho, falando, resumindo isso que a gente acabou de mencionar aqui, tá bom? Para a leitura aí de vocês. André, ó, como surgiu a sociedade limitada no Brasil? Qual era a disciplina legal dela e qual é a disciplina dela hoje, né? No Brasil, a sociedade limitada era regida inicialmente pelo decreto 3.708, né? A famosa Lei das Limitadas, um decreto que tinha sido recepcionado depois com o status de lei ordinária, pela nossa Constituição como lei ordinária. Nesse decreto, a sociedade limitada ela tinha características de sociedades, né, de capital, e tinha características de sociedades de pessoas, né? Esse modelo acabou recebendo críticas na época, né, porque a sociedade ora era tratada como uma sociedade de pessoas, ora como uma sociedade de capital, né? Esse decreto recebia críticas por causa disso, mas o fato é que quando o Código Civil vem e revoga esse decreto e passa a tratar da sociedade limitada, nos artigos 1052 a 1087, o Código Civil é que recebe inúmeras críticas, porque ele realmente é muito ruim, né? O Código Civil, aqui fazendo um parêntese, né? O Código Civil ele é muito ruim na parte de direito empresarial, né? É muito ruim, muito ruim. E na parte de sociedade limitada, essa ruindade, digamos assim, do Código Civil, ela aparece de forma mais latente, né? Mas o fato é que o Código Civil hoje disciplina as sociedades contratuais, especialmente a sociedade limitada, que está regulada aí nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil, tá? Então, informações que não têm maior relevância, mas só para a gente contextualizar e explicar qual é a disciplina legal atualmente da sociedade limitada. É o Código Civil, especificamente nos artigos 1052 a 1087, tá? Como eu disse, são esses os dispositivos que nós vamos analisar aqui nessa aula, focando, é óbvio, naqueles mais importantes, naqueles que têm mais incidência aí nas provas, né, de concursos públicos, ok? Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo artigo 1052 do Código Civil, que é o artigo que dá início ao tratamento legal da sociedade limitada. E esse dispositivo diz o seguinte: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, o Código Civil começa o tratamento legal da sociedade limitada, né, explicando como é que se dá a responsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade. Então, vamos lá, vamos destrinchar esse dispositivo, né, e explicar detalhadamente o que é que ele diz. A primeira coisa que eu destaco aqui para vocês é a seguinte: a responsabilidade dos sócios de uma sociedade limitada, ela é subsidiária. Isso aí eu já falei para